um dado aí que 66% são pessoas que têm problemas com dependência química. Isso. Os outros é que têm problemas de ordem 40%, psiquiátrica ou psicológica. O perfil desse paciente, economicamente falando, eles são pessoas carentes, são pessoas de uma certa condição? Sim, Porque às vezes eles ficam, imagino eu que a família deixa lá até por falta de condições de cuidar mesmo. Eu digo financeiramente. Sim, sim. Agora, o problema é que essa modalidade de tratamento, digamos, depositar o paciente para ele passar um tempo afastado da droga, não é algo que funcione. O paciente sai muitas vezes, olha, estou há 5 anos em urgências psiquiátricas, trabalhando com internações no Aureliano de Abreu, mandando para o Sanatório Meduna. O Sanatório é uma instituição conveniada, ela é uma particular. extensão do... Não, ela é uma instituição particular, é. conveniada ao SUS. Isso. Né? A única instituição pública, instituição pública é o Hospital Aureliano de Abreu. Né? Então, assim, a gente manda para lá, o paciente passa aquele determinado tempo, seus 15 dias, seus 20 dias, 40 dias afastado, quando sai ele vai usar substância do mesmo jeito. Certo? Por quê? Porque não é o fato de ele ficar afastado um tempo que vai fazer com que ele deixe de ser dependente químico. Então, para essas dependências químicas, a gente tem outros tipos de tratamento que são muito mais eficazes. Né? Que são envolvendo a sociedade, envolvendo o envolvimento psicológico familiar, né? E não separando o paciente. Você tem pacientes que vão para sanatórios, que vão para hospitais, que a gente tem moradores no Hospital Aureliano de Abreu, por exemplo. Lá tem moradores, 2 anos internado. Sabe o que é 2 anos internado no hospital psiquiátrico? Né? Então, é como se fosse você ter prisão perpétua. Porque eles não têm evolução, esses moradores? É aí onde está. O problema é que quando eles perdem o convívio com a família, com a sociedade... Aí até para voltar é difícil. Exatamente. Então fica mais difícil. Mas não tinha uma modalidade aí que o Estado, inclusive, ia ajudar a família a manter esse doente em casa? Existem programas de incentivo à deshospitalização dos pacientes, tem o programa de volta para casa, né? Tem as residências terapêuticas, que são espaços daqueles moradores começarem a conviver numa casa com outros moradores, né, com outros pacientes que antes eram moradores do hospital, para começarem a se adaptar para voltarem às suas famílias. Né? Porque o que a gente apregoa num tratamento psiquiátrico mesmo é que a gente consiga fazer com que a pessoa conviva com essa realidade de um transtorno mental, mas que a família também conviva. Que às vezes é muito Agora, simples, doutor Ralf, afastar. na maioria dos problemas, eu conheço um até lá em Floriano, a maioria dos distúrbios, o primeiro ente estranhado pelo doente é geralmente a família. Claro. A família se torna inimiga dele. Passa a ser assim uma espécie de inimigo que o persegue, né? Aí não há essa dificuldade da família, a família fica sem ter realmente o que fazer. Se ele a elege como inimigo, eu tenho um caso lá em Floriano que eu conheço de perto, de que ele elegeu a família como inimigo. Quando chegam pessoas externas, não, são pessoas amigas. É porque você imagina só, você vê como aquele caso que ficou público na novela, né? A pessoa tem um delírio de que estão perseguindo ele. Isso. E a pessoa vê a própria mãe perseguindo ele, poxa, que sacanagem, desculpa a linguagem, mas realmente a pessoa está dentro de casa e está ouvindo a mãe, está ouvindo os parentes falarem dele. É um delírio, é uma alucinação. Né? Então, normalmente, é lógico que o paciente vai escolher quem está perto dele. Quem está mais próximo. Né? Mas isso tudo pode ser tratado. Existem medicações hoje eficientes para diminuir os delírios, para diminuir as alucinações. Tem gente que fica muito bem, tem pacientes que estão há 2, 3 anos sem crise nenhuma, tomando sua medicação, vivendo normalmente, estudando. Está entendendo? Então, assim, existem outras formas de tratar. Sábado eu fui parado por uma profissional da psiquiatria. Não quero aqui identificá-la, até porque eu não consegui identificá-la mesmo no momento que eu fui parado. Mas ela, pelo conhecimento, é uma profissional da psiquiatria. Ela demonstrava essa preocupação do fechamento do Meduna com a demanda. Ela disse que a demanda de internações, embora ainda não seja o indicado, ainda é muito grande. Se você tiver 1000 vagas, Ciras, você vai ocupar as 1000 vagas. É isso? Então é isso. O problema é a demanda. Tá entendendo? Enquanto você tiver vaga, você vai estar internando. A pessoa chega agitada, certo? No hospital, na urgência psiquiátrica, que inclusive é uma coisa interessante. Você tem uma urgência de dor de cabeça? Você tem um hospital só para dor de cabeça? Você tem um hospital só para dor de barriga? Você não tem. Por que você tem que ter uma urgência psiquiátrica? Né? Então você tem um hospital separado só para aquelas urgências e que aquele paciente chega, na hora que chega vai ser internado, certo? O plantonista está ali, vai ver o caso, vai ver a gravidade, ele vai botar para dentro. Depois que bota para dentro, são 15 dias. A não ser que a família chegue lá e diga, não, vamos tirar. Agora, às vezes você teria casos que você poderia passar, por exemplo, 1, 2 dias, o paciente melhorou.
vai para um centro de atenção psicossocial, vai para um centro de convivência, não existem só Mas casos. diminuir o número de vagas vai resolver? Por exemplo, eu chego lá com um ente meu perturbado. Eu não tenho vaga, o que é que eu vou fazer com ele? É aí que está. Às vezes, esse paciente está numa crise de agitação que ele pode melhorar em 1, 2 dias. Né? Sim, mas aí se não tem a vaga para melhorar em 1, 2 dias? Não, tem. Aí onde está a coisa. Você vai começar a equilibrar, porque a ideia é que o sistema de saúde se reorganize. Não está certo que você tenha só o Areolino de Abreu como urgência psiquiátrica, porque você não tem urgência só de dor de cabeça. Então, os hospitais gerais também tinham que ter urgências psiquiátricas, também deveriam atender isso. Né? Bom, então, e não concentrar tudo. Vai tudo. diminuir mesmo o número de vagas. Para quantas vagas? Veja só, atualmente o Sanatório Metuna tem 200 leitos, 200 vagas, que isso são rotativos. Imagina, não é 200 pacientes que ficam o mês todo, é 200 a cada dia. Sai 10, entra 10, sai 20, entra 20. Né? Então há uma rotatividade. O Hospital Aurelino de Abreu tem 160, conveniados pelo SUS. Tem mais 30 de hospital dia, tem mais 12 de particulares. Então há uma rotatividade de leitos, mas basicamente o que a gente quer é que assim, a fundação se organize em torno de ter vagas também em hospital geral, para aquele paciente que não vai passar só 72 horas, que vai precisar talvez de 5, 10 dias de internação, né? Ou talvez até mais. A urgência, a internação continua sendo necessária, mas não dessa forma, porque as condições de um hospital, de um sanatório, realmente, quem conhece, quem já entrou lá dentro, sabe como é. Não é fácil. Você está num hospital psiquiátrico, você está no sanatório, num asilo, num manicômio. Para o SUS, a disponibilidade para o SUS, que é o que atende aí a maioria da sociedade, quantas serão disponibilizadas? Olha, além das 160 vagas do Areolino de Abreu, ainda vão ter de 10 a 20 vagas para desintoxicação, específicas para desintoxicação no Hospital do Mocambinho, né? E a Fundação estuda abrir entre 10 e 20 leitos em hospitais gerais, né? Para que sejam atendidos esses casos de internação prolongada. Né? Mas a reestruturação da rede vai permitir com que não haja desassistência. Pelo menos é isso que a gente espera, que não haja desassistência nisso tudo. Tá certo, doutor Ralf. Muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos, tá certo? Muito obrigado. Vamos para o intervalo comercial.